Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Modo Quarentena. Continuamos em casa, de hobby, e eu espero que vocês também continuem a fazer a vossa parte. Além de raparigas mágicas, a minha segunda paixão são os animes do showbiz. Já vi uma mão cheia deles. O Tano-Prince-sama, Skip Beat, Glass Mask, as duas versões, Kaleido Star, Full Moon Wasashigate, Fancy Lala. E o que é que têm todos estes animes em comum? O sucesso e o reconhecimento vêm quase que imediatamente. São super estrelas de um dia para o outro. E os que às vezes enfrentam dificuldades, no fim há sempre um Deus Ex Machina que acaba por resolver tudo. Portanto, mas sim, até pode acontecer. Mas na esmagadora maioria dos casos, as coisas não se desenrolam bem assim. O caminho para o sucesso é longo, é cruel e envolve muito, mas muito trabalho. E o Wake Up Girls é um anime que retrata isso muito bem. O Wake Up Girls começou como um filme em 2014, produzido pela Orbit e pela... eu vou ter que ler. Tatsunoko Production e realizado por Yutaka Yamamoto. Um dia depois de estrear o filme, estreou o anime, seguiu-se um OVA, 2 filmes em 2015 e uma segunda temporada. Só uma parte rápida aqui. Se forem ver este anime, vejam o filme de 2014, ok? É muito importante para a história. Não saltem logo para o anime porque vamos faltar coisas. A história começa com a pequena agência Greenleaf Entertainment, localizada em Sendai. Está à beira da falência e decide apostar as suas últimas fichas em criar um girl group. E daí, estas 7 raparigas, Mayu, Airi, Minami, Yoshino, Nanami, Kaya e Miyu, são recrutadas por esta agência que as promete tornarem super estrelas. Só que ninguém as avisou o quanto difícil seria chegar lá. Algumas não têm a mínima experiência e nota-se. Logo na primeira performance delas dá para ver que elas estão muito verdes e estão muito pouco à vontade em palco. Mas também se nota que têm um grande potencial. Do outro lado da história está o I-1 Club, um mega grupo de ídolos que são um dos ídolos mais bem-sucedidos do país. As Wake Up Girls lutam constantemente para serem reconhecidas no mundo da música, enquanto que o I-1 Club luta para não perder o seu estatuto entre os melhores dos melhores. Para as Wake Up Girls, o seu objetivo é poderem rivalizar com o I-1 Club. Mas para chegarem até lá têm que passar por muitos treinos, situações menos dignas e fazerem muitos sacrifícios. As músicas delas, apesar de não serem o meu estilo, acho que são até decentes e até ficam no ouvido. O character development é um ponto muito forte, tanto as Wake Up Girls como nos outros grupos. Nós temos episódios que são dedicados a cada uma delas. Elas todas têm backstories muito bem definidos que jogam com o presente e justificam muita coisa e muitas ações que elas têm e a forma como elas pensam. Elas também têm personalidades muito distintas, o que ajuda imenso a distinguir quem é quem, porque não é propriamente pouca gente, e todas elas enfrentam problemas muito realistas. Ao longo do anime vamos acompanhando a jornada de cada uma delas e a sua evolução enquanto ídolos. Elas serem tão bem estruturadas enquanto pessoas ajuda muito, adiciona bastantes pontos ao apelo do anime, já que nos conseguimos envolver muito bem na história e entender o lado delas. A história desenvolve-se, na minha opinião, a um passo um bocado lento. Não é de todo aborrecido, eu fazia maratonas a ver isto, mas eu acho que podia ver com um bocadinho mais de entusiasmo, sabem? Mas por outro lado eu até percebo porque é que foi feito assim. Aliás, este anime está na categoria de Slice of Life, portanto, se queremos ser realistas, nós temos que andar no compasso certo para isso. A lentidão acentua os esforços das Wake Up Girls. Por muito que elas trabalhem, o I-1 Club dá uns 10 passos, as Wake Up Girls dão 2 e não têm forças que cheguem para dar o terceiro passo. E lá está, é porque elas são ainda muito inexperientes e ainda não está ao alcance delas dar o terceiro passo. Chega a ser frustrante, mas é a realidade. O showbiz está longe de ser um mundo cor-de-rosa. As coisas boas não acontecem com tanta facilidade, daí a história andar devagar. O que mais me interessou neste anime é a cultura dos megagrupos e a sua grande influência na cultura. Eu não sabia da existência deste tipo de grupo, isto para mim era completamente inconcebível até eu ver que de facto existia na vida real. É algo relativamente recente, ainda só existe um grupo assim, chamado AKB48. Eu não sei se isto se diz em inglês ou não, mas não existem números exatos de quantos membros este grupo tem, porque há uma grande rotatividade, mas já ultrapassou os 120.
E achavam vocês que os grupos de K-pop é que tinham muita gente? Este grupo são tidas como os ídolos que podes conhecer. Elas têm o seu próprio auditório particular, onde fazem espetáculos regularmente. Organizam sessões também de meet and greet muito pessoais, em que elas mesmo estão lá durante horas a dar a mão aos fãs. E o grande diferencial deste grupo é que, sendo um batalhão de gente, elas podem se dividir em grupos mais pequenos, em sister acts, e atuar em vários eventos ao mesmo tempo, mas em locais completamente distantes. Umas podem estar em Sendai, as outras podem estar em Tóquio, exatamente à mesma hora, e as outras podem estar em Hokkaido. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. O AKB48 é claramente uma grande inspiração para o A1 Club, que, na minha humilde opinião, é um culto disfarçado de girl group, e o manager delas é o líder espiritual. Ninguém me consegue convencer do contrário. Elas são treinadas até à exaustão, elas têm que ter uma imagem perfeita, tanto dentro como fora do grupo. O nível de competitividade delas anda nas nuvens, e a lavagem cerebral consegue rivalizar com a cientologia, portanto, culto. É um culto. Lesson ご苦労様、頑張ってるみたいだね。君ら頑張るしかないからね。頑張らないものはいらないからね。だからね、これからも頑張り続けてね。I1 クラブ日本全国47都道府県ふれあいプロジェクトも順調に進んでいる中、いよいよ来月、仙台シアターのこけら落とし公演が行われることになりました。メンバーは先日発表した通りです。仙台に行く I1 メンバーはなお一層、またそのメンバーにもしものことがあった場合、それをカバーするべく頑張ってもらうこととなる I2、I3 のメンバーも入魂で頑張ってほしいと思います。はい、その流れを切り裂く感じで今月のお払い箱ちゃんを発表します。134、170、209、511。以上、この4名はさようなら、明日から来なくていいです。入れ替わりに新人を発表します。1120番から1129番までの10人が本日付で I1 クラブに加入となりました。では、人気アイドルの心構えを提唱して今日は終わります。休まない、愚痴らない、考えない。休まない、愚痴らない、考えない。いつも感謝。Não me tentem dizer o contrário. O A1 Club é um culto. Se as Wake Up Girls são quase que uma família, até a uma altura em que elas vivem juntas, o A1 Club é cada um por si. E é muito inteligente ter o insight de como é que estes dois grupos funcionam. As Wake Up Girls estão a começar no showbiz. É normal que sejam um bocadinho mais ingênuas. As A1 Club estão mais do que familiarizadas com a receita do que é preciso para se manterem no topo. Não estou de maneira nenhuma a aprovar o método delas e do manager delas, mas só estou a dizer que eu entendo a razão das coisas funcionarem assim. A opinião pública é também uma parte muito importante da história, afinal está na mão dos fãs criar ou destruir artistas. Assim como no K-pop, no J-pop, os fãs exigem que os ídolos sejam o epítome da perfeição. E para quem se atreve a sair da linha, é certo e sabido que ou vão ficar sem carreira ou ficam com a reputação manchada para sempre e nunca mais se livram daquilo. Este grupo chamou muita atenção no Ocidente em 2013 porque apareceu um vídeo no YouTube de um dos membros a raspar a cabeça como um pedido de desculpas. Qual foi o crime dela? Passou a noite com um homem. O contrato que eles assinam não lhes permite terem relações amorosas. O que não deixa de ser bastante irónico, porque eles não podem namorar, porque não podem perder o apelo perante os fãs. Mas os fãs também nunca os vão ter porque eles não podem namorar. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. E o que é que aconteceu com esta rapariga, com a Megumi, acho que era assim que ela se chamava? Ela perdeu os status dentro do grupo e voltou para a camada mais baixa. Anos e anos de trabalho, para quê? O público é implacável nesse sentido, eles não perdoam nada. E as agências não lhes ficam nada atrás. Este anime consegue passar super bem as consequências de se viver dependente da opinião pública e também como é que o psicológico delas é afetado. E a melhor parte, e foi uma parte que eu achei muito bem pensada, é que eles interligam isto com a existência das redes sociais.
Há um blog que está constantemente a publicar notícias sobre os vários girl groups, que é mesmo dedicado a isso. Há também um fórum dedicado às Wake Up Girls, sendo elas um grupo muito mais pequeno que os outros, um grupo que é desconhecido praticamente. Achei um detalhe muito bem encaixado que ajuda a dar um bocado mais de realismo à coisa. Noutros animes do género, o papel do público não é assim tão grande. Aliás, é mínimo. Às vezes até dá para esquecer que eles existem e que de facto a opinião deles conta para alguma coisa. Apesar de serem personagens sem rosto, as redes sociais dão-lhes uma grande voz, que se vai sentindo ao longo da história. Mesmo nas cenas em que eles não lá estão, nós sentimos que eles estão lá. Eles são quase que omnipresentes. E falando em redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Há muita gente que vê o vídeo e não se inscreve, eu não percebo porquê, não custa nada. É só um clique e pronto, e já vai estar a ajudar imenso. E sigam-me também no Twitter e no Instagram. As sequências de dança são sem dúvida o elo mais fraco. Estas performances a computador não as favorecem em nada. A animação é terrivelmente medíocre, rouba imenso ao estilo do anime. Os movimentos delas ficam muito estranhos, a roçar o cringe. Além de que, a certa altura, é muito complicado distinguir quem é quem, até porque os movimentos de câmara ajudam zero. Eu não sou fã do uso de CGI nestas ocasiões. Eu percebo que seja mais fácil animar, mas eu acho que não vale a pena. Rompe completamente a nossa imersão. Acabou. Estamos investidos na história e de repente é o videoclipe do Caramel Dancing. Ei, mas isso nem é japonês, é dinamarquês? Finlandês? Enfim. O que parece às vezes é que houve uma interferência na emissão e estamos a ver um programa completamente diferente. Percebem? Eu acho que simplesmente não combina uma coisa com a outra. Mas é o único que eu tenho a reclamar sobre este anime. O único mesmo. É mesmo muito bom. De facto, em comparação com outros animes que se passam no showbiz, eu acho que este é bastante sólido e vale a pena ver. O mundo dos espetáculos é um mundo cão. Mais do que tudo, o Wake Up Girls é uma história sobre superação, sobre esperança, sobre união, sobre sacrifício e o nível de dedicação que estamos dispostos a dar para atingir um sonho. É um olhar por dentro do mundo dos ídolos, as barreiras a serem destruídas pelos que estão a começar e os muitos desafios enfrentados pelos que já estão estabelecidos na indústria. Portanto, vocês estão em casa, estão em quarentena, não estão a fazer nada, vão ver Wake Up Girls. A minha recomendação fica por aqui, eu volto daqui a 2 semanas, sensivelmente, com mais outra recomendação. Fiquem em casa, fiquem bem, divirtam-se.